Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que eu tô aguardando há muito tempo fazer, tá? É um vídeo muito pedido pelas pessoas que assistem aqui o canal e pessoas que me pedem no Instagram também, que é sobre dicas de livros para vocês lerem, né? Dicas de livros que fazem vocês pensarem melhor. Eu coloquei essa lista como uma lista ampla. Eu não vou deixar apenas livros de psicologia, eu vou deixar livros que eu acredito que qualquer pessoa deveria ler, e principalmente se você gosta de entender comportamento humano, história humana, cérebro, comportamento, causas de comportamento, filosofia, pensamentos humanos, tudo isso eu coloquei aqui nessa lista, tá? Então, vai começar assim como uma lista de livros para neurociência fáceis de ler, porque é o tema principal do meu canal. Mas são livros que vai te ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, se você é uma pessoa que quer ler livros que vão te deixar mais inteligente e fugir do óbvio, principalmente desses livros óbvios que tem hoje em dia na maioria das listas, então eu trouxe livros aqui que não são tão óbvios para você começar a ler. A maioria dos livros que eu leio no Kindle, a grande maioria mesmo, principalmente literatura, que eu leio muita literatura. No entanto, eu trouxe apenas livros que eu tenho fisicamente, tá? Depois eu posso fazer uma outra lista com livros de literatura, ou livros do Kindle, tá? Bom, sem mais delongas, vamos para o vídeo, tá? Então, se você não é inscrito, deixa aí sua inscrição no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha com aquele amigo ou aquela pessoa que você acredita que tem interesse no tema desse vídeo, tá bom? Bom, eu vou começar com um livro que é a melhor introdução para a neurociência que existe. Foi o primeiro livro de neurociência que eu li, o primeiro livro que explica sobre o cérebro que eu li, tá? Eu não sabia nem o que era um neurônio quando eu li esse livro. Eu não sabia nem o que era o cérebro, o que era o sistema nervoso. Eu não sabia literalmente nada. Eu não sabia o papel de um neurônio e esse livro me fez me apaixonar por isso. Que é esse livro aqui, Cérebro, uma biografia do neurocientista David Eagleman. Ele é mais reconhecido pelo seu livro Incógnito, tá? Ele é um neurocientista americano, eu acredito que seja americano. Ele fez uma série de TV que é inspirado nesse livro aqui, explicando sobre as coisas que o cérebro faz, que são interessantes. Tá aquele neurocientista bem cognitivista mesmo, sabe? Que vai explicar sobre Gestalt, percepção, figura-fundo. Mas esse livro não tem essa parte chata. Esse livro aqui, ele fala desde o começo sobre as potencialidades do seu cérebro, o que o cérebro pode fazer. Muito interessante mesmo, tá, pessoal? Quem não leu, corre para ler esse livro. Ele é muito fácil de entender. Ele é lindo o jeito que ele escreve. Ele é muito gostoso de ler mesmo, sabe? Ele explica sobre várias partes, assim, o que eu posso dizer? Que outros livros explicam de uma maneira difícil. Por exemplo, o Antônio Damasio, que também está aqui nessa lista, outros livros dele, explica sobre formas, sobre funcionamento de redes e tudo mais de uma maneira difícil. Aqui ele explica de uma maneira fácil. Então, desde o primeiro capítulo, ele já explica o que faz o cérebro ser um órgão tão especial, a diferença que existe entre o cérebro e os outros tecidos. Então, já é fenomenal para você se situar sobre a neurociência de forma direta. Então, Cérebro, uma biografia do David Eagleman. Para você que não sabe nada sobre neurociência, eu recomendo que comece por aqui. Agora, eu coloquei pelo menos essa primeira lista de livros sobre neurociência, eu coloquei de ordem crescente, do básico até o avançado. O segundo livro que eu coloco aqui para vocês é O Erro de Descartes. Um livro muito batido já nas maiores listas de todo o mundo, né? É um livro que, quando ele foi lançado, acho que em 94 ou 98, se não me engano, uma dessas duas datas. Ele já foi logo um best-seller. Na época, ninguém sabia quase nada sobre o sistema nervoso, não tinha poucos livros de divulgação científica sobre o cérebro, e ele foi um dos primeiros que mostrou, um dos primeiros livros famosos, assim, de best-seller sobre neurociência. E ele é um livro clássico, e ele é simples de ler. Aqui é a introdução do Antônio Damasio. O Antônio Damasio ele tem uma linguagem que já se complica um pouco mais. Esse livro, perto do final dele, nessa parte final, ele começa a complicar porque ele explica a sua teoria dos marcadores somáticos, tá? Que vai falar sobre homeostase, das emoções e dos sentimentos. Mas ele começa de uma maneira muito riquíssima e muito fácil de entender. Então vai ser a introdução para você que quer entender mais sobre
controle de comportamento, córtex pré-frontal, emoções, sentimentos, regiões específicas dos cérebros que têm funções específicas. Aqui você vai começar essa introdução. E esse livro é muito bom. Ele é o primeiro livro que você tem que ler caso você nunca leia Antônio Damasio e você queira ler Antônio Damasio, o neurocientista mais importante atualmente, atrás apenas do Eric Kandel, acredito, tá? Sempre falo aqui nos vídeos. Então, ele é um livro muito bom para você. E ele já tem essa pegada mais prática, tá? Diferente do cérebro, o eu de Descartes já tem essa pegada mais prática de explicar decisões do nosso comportamento. Eu acredito que ele é o livro precursor lá do Rápido e Devagar, tá? Ele não tá nessa lista, tá? Mas se você tem vontade de ler Rápido e Devagar, aqui já começa a introdução desse assunto sobre dois tipos diferentes de pensar, duas formas diferentes de pensar. Então, é muito interessante esse livro, eu recomendo fortíssimo como livro sequência aí. Agora, um livro que já fiz uma resenha no meu canal, minha única resenha, tá, pessoal? De tanto que esse livro é importante. Esse livro já é para quem gosta mais de neurociência, de neuropsicologia, desculpa, quem gosta mais de neuropsicologia, porque é uma coleção de casos clínicos, mas é uma coleção de casos clínicos que revelam muito sobre o funcionamento do cérebro. Então, ele vai revelar sobre principalmente a região direita do nosso cérebro, que é muito pouco estudada, que tem relação com as regiões mais, como que eu posso dizer? Regiões menos práticas e regiões mais contemplativas do nosso cérebro, que é O Homem que Confundiu a Sua Mulher com um Chapéu. Eu já li esse livro. Na verdade, todos esses livros que eu tô resenhando, eu já li ele bem mais de uma vez. Já li umas 3 vezes. Esse aqui eu já li 3 vezes também, tá? Então esse é um livro que eu amo muito, tá? Pra mim, eu acho que, na minha opinião, é o melhor livro do Oliver Sacks. Esse neurologista inglês que é fortíssimo, tá? É um dos maiores neurologistas que existem. Ele é praticamente... Isso aqui é praticamente um romance científico. Então ele explica de uma forma muito gostosa de ler, muito romanesca os casos clínicos, tá? Casos clínicos que fazem você se apaixonar pelo seu cérebro, fazem você se apaixonar pelas potencialidades que o seu cérebro tem. Eu detesto essa visão, como que eu posso dizer? Eu não sei o termo para isso, mas colocar o cérebro como se fosse, meu Deus do céu, tá? Eu faço isso de vez em quando, mas eu não quero minimizar o corpo. E aqui nesse livro a gente percebe que o corpo é tão importante quanto o cérebro, tá? Mesmo que nós valorizamos muito as potencialidades do cérebro, não existiria cérebro sem corpo humano. E aqui nós percebemos muito bem nesse livro, tá? Agora eu vou sair um pouco da neurociência, pessoal. Eu quero fazer uma lista de livros que você pode ler à vontade, tá? Determinados com base no seu tipo de interesse. E agora é para aquelas pessoas que querem entender melhor sobre a história humana, principalmente sobre aspectos morais da história humana, trazer filosofia, um pouco de antropologia para você entender melhor as sociedades humanas, quais são os aspectos sociais ou não da história humana. Normalmente as pessoas recomendariam 2 livros, tá? Sapiens e recomendariam Armas, Germes e Aço, do Jared Diamond. Mas como todo mundo recomenda esses livros, eu trouxe um livro que faz um pontapé à frente, científico, tá? Então ele revolucionou esses pensamentos desses dois pensadores, que é um livro mais recente, mas que traz sobre o mesmo assunto de Armas, Germes e Aço e Sapiens, que é O Despertar de Tudo, uma nova história da humanidade, do David Graeber e do David Wengrow, que fala. Esse livro aqui, para mim, nos últimos anos, ele é o maior livro de história que foi publicado. Ele faz um aparato gigantesco entre a história da humanidade, tentando responder a clássica pergunta sobre a desigualdade humana, sobre a origem da desigualdade humana. Qual é a origem da desigualdade humana, tá? Então, essa pergunta que é gigantesca, que vai englobar toda a história humana, inúmeros estudos antropológicos, estudos históricos, revisão de bibliografia histórica para ver de onde surgiu essa ideia. Então ele resgata Rousseau, Thomas More, Hobbes, resgata todos esses pensadores para explicar essa história. É um livro difícil de ler porque ele é grande, tá, pessoal? Ele é um livro grande e não é igual a esses outros livros grandes, que são fáceis de ler porque tem muita bibliografia. Esse livro aqui, ele realmente é grande, ele realmente é denso. Mas eu recomendo você pegar para ler ele, tá? Eu já li ele 2 vezes, então não é difícil de ler, porque eu já li 2 vezes, então às vezes pode ser que fique um pouco chato, às vezes pode ser que você queira
sabe, vou sair um pouco da leitura, mas não saiam, fiquem no livro, porque ele é um livro sensacional, que vai explicar sobre todo esse aparato antropológico. Ele é um livro, é um presente para a humanidade, esse livro, um presente para a humanidade no sentido científico da história das humanidades, porque ele faz esse aparato gigantesco na história das humanidades, tá? Então deixo aqui como recomendação para vocês que querem entrar mais a fundo nesse pensamento humano, que eu não trago muito aqui no canal, eu deveria trazer um pouco mais. Para quem não sabe, eu comecei a fazer, na verdade, eu fiz 4 anos do curso de História, tá? Então eu estudei muita História por um tempo. Antes de estudar Psicologia, eu estudei muito História, então eu sempre amei muito o estudo da História. E para quem quer entender mais o ser humano, porque ser humano não é apenas biologia e cultura, ser humano é história também, recomendo muito esse livro para quem quer começar, tá? Eu vou continuar no estudo da história agora, tá, pessoal? Então eu vou trazer um outro livro de história, na minha opinião, também um dos melhores livros de história mundial, ou seja, livros que vão contar desde a da pré-história até a Idade Moderna sobre a história humana. Esse é um livro mais teleológico. Como assim? O que é teleológico, Matheus? Ele é um livro que vai. Esse é um livro mais clássico de explicar a história do começo ao fim. Só que diferente da maioria dos outros livros de história, esse é um livro que ele realmente pega a história mundial inteira. Ele explica lá China, Japão, Índia, Rússia, explica outros ambientes orientais, né? Que normalmente a história convencional ocidental não explica. E é um livro riquíssimo, muito gostoso de ler também. Você lê muito rápido, muito fácil, cheios de mapas para que fiquem fácil de você entender. É quase um livro didático. Ele só não é um livro didático porque ele é muito bem escrito e não é um livro muito enrijessado, tá? Que é o livro Impérios, uma nova visão da história universal, da Jane Burbank e do Frederick Cooper. Esse livro aqui é muito bom, tá? Quando eu falo livro bom, esse livro aqui é fenomenal. Esse aqui é a primeira edição que saiu aqui no Brasil, então ele é de capa dura. Atualmente a edição que tem é de capa cartão. Saiu pela editora Crítica, tá? Esse livro aqui ele foi publicado, eu acho que em 2020, se não me engano. Ele é muito novinho, junto com esse aqui também, que foi publicado recentemente. Esse livro aqui é fenomenal. Ele é o que mais tem de moderno na história universal. Ele é cheio de mapas. Ele é cheio de mapas sobre os locais que está acontecendo. Ele explica a história a partir do olhar dos impérios, que eu acredito que é uma boa forma de você olhar. Então ele explica muito sobre o que é a definição do império. Então ele explica muito essa diferenciação entre nós e eles. Ele explica por que o Império Romano foi um dos maiores impérios, um dos maiores impérios da humanidade. Então ele explica por que isso aconteceu, que é muito daquela tática que o Império Romano tinha de dar cidadania para os estrangeiros, tá? Isso é muito interessante, tá? Então, se você tem interesse de entender melhor sobre história humana, comece por aqui. Comece por aqui, depois você vai para historiadores famosos, depois você pode ir para um Jacques Legoff, depois você pode ir para Mary Beard. Bom, agora indo para o nosso próximo livro, eu vou voltar um pouco para a neurociência, tá? Que é um outro livro do Tony Damasio, que eu estou relendo atualmente e eu acredito também seja uma boa introdução. Eu recomendo que você já tenha lido aqueles 2 livros lá que eu te falei, tanto o Cérebro quanto o Erro de Descartes, porque aqui ele vai complementar. Mas é A Estranha Ordem das Coisas. Eu gravei um vídeo rápido falando sobre emoções e sentimentos. Aqui ele vai falar mais sobre o papel dos sentimentos nessa questão homeostática. E ele também vai explicar sobre a cultura humana, como que essa função homeostática dos sentimentos é quem vai juntar a cultura da biologia. É justamente esse papel da homeostase das emoções e sentimentos que junta isso. Então, esse livro vai falar um pouco sobre isso, tá bom? Pessoal, o próximo livro é para quem gosta e quer entender mais sobre psicologia analítica ou psicanálise. Já é para quem quer entender mais sobre o inconsciente, sobre o papel dos sonhos, quem quer entrar mais nessa parte mística, cultural da psicologia, tá? E eu vou recomendar o livro O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung. Carl Jung, ele foi um psicanalista que se dissolveu de Freud e fundou sua própria psicologia, a psicologia analítica, que vai tratar sobre os aspectos inconscientes do comportamento humano, principalmente na ideia de um inconsciente coletivo que todos nós compartilhamos, arquétipos e figuras que existem na cultura que são representações psíquicas. Eu acho isso muito interessante, principalmente quando nós falamos sobre projeção, projetarmos na cultura aquilo que nós temos dentro de nós. Se você quer entender cultura, neurociência,
cultura humana mesmo, eu acredito que você não tem que ficar apenas dentro da neurociência. A neurociência, ela é um respaldo, ela é onde nós vamos encontrar como que eu posso dizer? A neurociência é onde nós vamos encontrar a nossa inspiração final, a comprovação das nossas ideias. Mas nós devemos entender as ideias de onde que elas vieram, as ideias humanas de onde elas vieram. E eu acredito que uma introdução, não propriamente à psicanálise, mas a uma psicologia das humanidades, esse livro aqui é o principal, porque ele vai tratar sobre arte, sobre cultura, como a arte está relacionada com o nosso inconsciente, com a nossa psicologia, como que a busca de relacionamentos também está relacionada à nossa psicologia, quando nós buscamos uma figura que se parece com nós, né, buscamos alguém para nos validar, para nos complementar, ou então a ideia de que existe uma simbologia dentro dos nossos sonhos. Tudo isso vai estar aqui nesse livro, tá? E esse livro é uma grande introdução ao pensamento do Jung. Ele traz todas as suas ideias condensadas aqui dentro desse livro. Ele não é o único autor desse livro, tá? Tem outros autores aqui dentro, seguidores das suas ideias, mas esse é um livro que o Jung escreveu como uma introdução à sua psicologia. Agora, eu trouxe um livro diferente aqui. Como eu falei aqui desde o começo, essa é uma lista para não ser convencional. E é uma lista não apenas de livros de psicologia ou livros de neurociência, não é uma dica de livro acadêmica, é uma dica de livros para caso você queira ser uma pessoa melhor, se tornar uma pessoa mais culta, uma pessoa que tem assuntos a conversar, que pode investigar. É uma lista geral de vários assuntos diferentes para você conseguir até mesmo melhorar a sua vida, melhorar seu foco. E a literatura não pode sair disso, pessoal. A literatura é fundamental. Eu vou reafirmar. A literatura é quem mais vai te dar respaldo. A literatura é quem vai fazer você aceitar quem você é, fazer você se encontrar. E até você encontrar um gosto para você, eu vou deixar um livrinho de literatura aqui como recomendação. Hamlet, do Shakespeare, tá? Ai, meu Deus, Matheus, eu vou ler Shakespeare, é muito difícil. Não é difícil de ler, tá, pessoal? Você precisa, sim, de uma concentração. Você não pense que você vai pegar e ler Shakespeare de uma vez. Você precisa prestar atenção no que eles estão falando, pesquisar as palavras do que eles estão falando. Mas eu acredito que Hamlet, do Shakespeare, é uma obra condensada em tudo que a psicologia e tudo que a história humana tem de mais interessante em personagens, tá? Existem até mesmo interpretações psicanalíticas sobre o Hamlet, sobre o arquétipo dele de querer a mãe, um neurótico. Eles falam mesmo, né, a grande piada que o Hamlet é o primeiro neurótico da humanidade. Mas justamente porque aqui esse livro é tão psicologicamente complexo que tudo que ele traz aqui dentro é complexo, né? Tudo que ele traz aqui dentro, o Shakespeare traz de uma forma complexa. Todos os personagens, as análises, tem várias teorias, histórias. É um livro que é um pouco difícil de ler. Eu poderia recomendar aqui um Machado de Assis também, que eu gosto bastante. Um livro introdutório do Dostoiévski, A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, literatura russa. Mas eu acredito que esse aqui é um livrinho que vai te dar um respaldo muito importante sobre qual é o poder da literatura, tá? Ou eu posso fazer uma outra lista sobre livros de literatura fáceis de ler, simples de ler, que você pode ler sem ter nenhum tipo de dificuldade. Esse livro aqui já é um pouco mais difícil quando você quiser literatura, mas eu confio no potencial de vocês. Eu não acho que as pessoas são burras, que precisam de livros fáceis. Eu acredito sim que as pessoas podem começar com livros um pouco mais complexos, porque eu acredito que quem assiste esse canal, pelo menos vídeos que eu faço vídeos de 1 hora, acredito que quem assiste esse canal são pessoas que estão bem interessadas nesse tipo de assunto, estão interessadas em entender melhor a neurociência, o comportamento, ou ser pelo menos uma pessoa melhor. E esse livro aqui vai ser, em literatura, um dos maiores livros que vão te ajudar a isso, tá, pessoal? Bom, tem algum livro que você acha que ficou de fora? Tem algum livro que você acha que poderia entrar nessa lista? Eu tenho livros aqui de Nietzsche que eu poderia falar, mas eu posso deixar para Desculpa, pessoal. Mas eu posso deixar aqui para uma outra lista, caso você depois surja interesse, tá, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser uma parte 2, pode colocar aqui embaixo. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Até mais!